Olá, pessoal. A formação deste mês de outubro de ensino religioso está pensando já na finaleira, né? Estamos aí nas últimas semanas letivas de 2025. Então, para contribuir nesse processo de finalização das aulas de ensino religioso, trago para vocês aqui alguns planejamentos e também algumas análises sobre a avaliação da aprendizagem nesse contexto. Então, como vai estar estruturada a nossa formação? Primeiro, eu vou falar aqui sobre algumas possibilidades de atividades que vocês podem fazer nessas últimas semanas letivas. Depois a gente vai falar um pouco sobre planejamento ali, que já é essa parte inicial, mas também como relacioná-lo com a avaliação da aprendizagem. E, por fim, vem o convite da próxima formação. Então, primeiramente, eu trago aqui para vocês como possibilidade de temática, neste ano de 2025, a gente teve muitas notícias referentes a acidentes, né, até com vítimas fatais, principalmente na BR-116 aqui em Canoas, né. E uma das questões que a gente precisa refletir é que a educação infantil e os anos iniciais fazem atividades bastante significativas com relação à educação para o trânsito, né? E nos anos finais, e no ensino médio, esse assunto acaba ficando de lado, né? Parece que não é um conteúdo, uma temática a ser trabalhada com os adolescentes e jovens, né, dos anos finais em ensino médio. No entanto, eu posso trazer até como experiência pessoal, trabalhando com a EJA aqui no município de Canoas, EJA do Ensino Fundamental. Nós da equipe, a gente sempre tem que estar ressaltando para estudantes de 16, 17 anos de idade, então menores de idade, portanto sem carteira, né, sem habilitação, de que eles não podem ir com moto, com carro, que nós não vamos deixar entrar na escola, né, que não é permitido nem se deslocar até a escola, né, por não terem a habilitação. E eles, de início, assim, ficam incomodados, como que não nos deixam? Ou seja, a gente não pode pensar que falar do trânsito é uma fala para os adultos e que não deve ser tão direcionada para adolescentes, pelo fato de eles não dirigirem ainda, né? Pelo contrário, né, uma população brasileira onde muitas famílias nos últimos anos passaram a ter carro, né, então não é mais uma questão de somente famílias de classe alta, famílias com dinheiro sobrando, teriam um carro, né, a gente vê que o carro, a moto, é uma realidade de muitas famílias, mais cedo ou mais tarde vai sendo uma realidade de muitas famílias. Então, esse filho acaba tendo ali um veículo para utilizar. Então, é necessário a gente fazer esse trabalho visando, claro, a vida deles na educação para o trânsito, quando eles estiverem acima dos 18 anos e com habilitação, mas a gente também tem que fazer esses alertas antes, né, para esses que, se eles estão com carro e as famílias são omissas, né, eles precisam também ter noções básicas para um trânsito seguro na nossa cidade, no nosso país. Então, no portal do Detran, fala que educação para o trânsito seria um processo permanente, né? Eu acho que esse permanente é aí que a educação anda pecando, porque não é permanente, alguma professora trabalha, um outro professor trabalha, mas não é algo permanente, de construção e reconstrução de saberes e valores essenciais para a convivência, né? E exatamente isso, não só o acidente de trânsito, né? Não só a questão da direção defensiva, mas também pensar que nós moramos num país quente, nos dias de calor a paciência ela é diminuída, né? É um país que tem fácil acesso a bebidas alcoólicas, então, num dia quente, consumiu bebidas alcoólicas, dirigiu, acontece também aí a questão da violência no trânsito. Então, também são apontamentos que a gente pode fazer aí, né, visando uma construção de uma sociedade mais pacífica também no trânsito, né. Então vai falando ali sobre a questão do respeito, da empatia, responsabilidades, algumas habilidades socioemocionais que nós trabalhamos assim no religioso e que, se não desenvolvidas nas nossas escolas, dificilmente eles terão, né, na sua vida adulta aí no trânsito. Fala também
sobre reconhecer o seu papel e a sua responsabilidade no trânsito, né? Isso também é bastante importante, né? Então, a questão de beber e não dirigir, a questão de usar cinto, a questão do excesso de velocidade, a questão do uso do celular, né, no trânsito, isso não é só uma preocupação que tem que ter com a sua vida, né? Essa valorização da vida, que também é algo que a gente trabalha no ensino religioso, mas também pensar na sua responsabilidade com quem está no entorno, com a tua família que está querendo que você retorne, né, após ali aquele translado. Aqui eu trago uma possibilidade para trabalhar, é fazer um trabalho com notícias. Nós temos, notícias de 2025. Canoas registra mais de 6 mil acidentes de trânsito em 2024, né? Então, a pesquisa é uma notícia de 2025 com dados coletados em 2024. BR-116, carro a 200 km por hora atinge outros 2 veículos e homem morre no trecho de Canoas. Em 3 dias, na Serra, então, registra 5 mortes de trânsito. 7 pessoas morreram em menos de uma semana em acidentes na BR-116, no Vale dos Sinos. Com a maior tragédia da história, esse aqui não é no nosso estado, mas é na mesma rodovia, BR-116 em Minas Gerais se torna a nova rodovia da morte no Brasil. BR-116, trecho do Vale dos Sinos, teve 11 mortes em apenas 2 meses. Então, além de desnaturalizar teve um acidente, alguém morreu atropelado, alguém morreu no trânsito. Também, assim, a gente não deixar que isso se torne algo natural, tem o fato de que a gente está vendo uma problemática na nossa cidade e a escola precisa trabalhar, né? Tanto para a conscientização daquela comunidade escolar, quanto também para que essa geração que está conosco, ela não seja a próxima geração da violência no trânsito. Então, dá para ser feito um projeto, dá para ser feito um dia, por exemplo, um dia que vai ser a parada pedagógica do trânsito. A escola vai fazer somente atividades relacionadas a isso, né? Vai ser depois do recreio, vai ser a manhã inteira, vai ser a tarde inteira, vai ser um sábado letivo sobre o trânsito, tá? E daí, possibilidades. Dá para trabalhar com notícias, dá para trabalhar, criar um folder, pode ser num Word, pode ser num PowerPoint, num Canva, tem ali uma estrutura e eles vão no Chromebook montando com essa página aqui do folder vai ser, então, sobre notícias de Canoas, essa página sobre direção defensiva, essa página sobre cuidados redobrados em dia de chuva, essa página aqui sobre ações que elevam risco, uso do celular, bebidas alcoólicas, essa página aqui sobre legislação, enfim, vocês vão pensando aí como seria a melhor maneira, né? Produção de cartazes, né, para colocar na escola, né, para conscientizar aquela comunidade escolar, dramatização das regras do trânsito, de situações no trânsito, né, que então, os estudantes podem fazer ali, cada um pega, por exemplo, uma parte ali, uma certa regra de trânsito, uma certa situação no trânsito, ou placas de trânsito, e eles vão ter que dramatizar para a turma como que age. Por exemplo, tem muita gente que vai, né, fazer a autoescola e vai de moto, não tem nem carteira de habilitação, mas vai de moto, né? E daí tá lá estudando as placas de trânsito, tem aquela placa do triângulo invertido, que tem a preferência, e diz, eu nem sabia que era isso, né? Então, o trabalho com as placas, com as sinalizações é algo também importante. Então, dá para fazer uma dramatização, nessa placa se faz isso, tem que na placa de pare, ela tem aquele formato, né? Todo o planeta, que é para todo mundo saber que tem que parar, né? Então, o que se faz? É só diminuir a velocidade? Não, para, olha para os lados, né? Pesquisar sobre ações que fomentam essa violência no trânsito, né? Esses acidentes, problematizar situações como, por exemplo, os meninos, independente da idade, pode ser no 7º, 8º ano, com 12, 13 anos, se a gente conversar com eles sobre dirigir, né, eles vão falar que vocês vão ouvir de vários deles que eles dirigem muito bem, e eles nunca pegaram um carro. É naturalizado que menino dirige bem. Tá? Então, assim, pode ter 12, 13 anos, eles têm
realmente certeza de que eles dirigem muito bem, e eles nunca pegaram um carro. Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, futebol tem gente que vai jogar bem, tem gente que vai jogar mal, a gente sabe que videogame tem gente que vai jogar bem, tem gente que vai jogar mal, fazer comida tem gente que vai fazer bem, tem gente que não vai saber cozinhar, enfim, desenhar, tem gente que vai desenhar bem, tem gente que vai desenhar mal, só que no imaginário da maior parte dos meninos, não existe o dirigir mal. Né? Não, nunca que eu vou ser um cara que vou dirigir mal. Tá? Então isso também tem que ser problematizado, né? De que os meninos, todos eles acham que eles são super mega motoristas. Né? Aqui, ó, no ano passado, em setembro, que setembro tem a Semana Nacional do Trânsito, né? A gente teve uma formação, tá, aqui disponível no canal do YouTube, né? Formação de professores SME, Prefeitura de Canoas. Nós temos essa formação ali, cuidado da vida e o trânsito. E nessa formação traz ali, então, um monte de sugestões de atividades. Então, quem quiser trabalhar com essa temática, eu sugiro que olhe lá essa formação, que com certeza tu vai conseguir se inspirar ali, tem algumas ideias prontas. E uma delas é esse site aqui, ó, que é o serviços.denit.gov.br/conexão, né? Conexão sem tio. E o serviço sem cedilha. Então, nesse site, até eu vou aqui trocar, ó, tem essa página ali, ó. Tu coloca a série que tu quer, tu coloca as disciplinas que tu quer. Não vai ter ensino religioso, mas daí mais próximo do ensino religioso tem história e geografia. E ele traz propostas de atividades. Tu coloca a série, tu coloca a disciplina e ele traz propostas. No ensino médio tem projeto de vida, tem filosofia, tem sociologia. Sociologia, projeto de vida, por exemplo, são mais próximas do ensino religioso. Ah, mas eu gostaria de não trabalhar uma coisa tão teórica, eu queria fazer uma coisa mais artística. No final do ano também, eu quero, né, eles já são cansados, nós estamos cansados. Tem ali, ó, componente de arte, por exemplo, tem de educação física, para trabalhar ali as questões do trânsito. Então, talvez tenha aí uma ideia mais, não tão teórica, né, mais prática para vocês. Então, fica essa grande dica aqui deste site. Uma outra temática que acaba abrangendo aí as escolas é a questão da ERER, Educação para as Relações Étnico-Raciais, que vai trabalhar a questão do negro, questão da África, a questão dos indígenas, questão dos ciganos, questão dos quilombolas, né? Algumas escolas agora, no próximo mês, em novembro, acabam trabalhando o mês da consciência negra. Aqui em Canoas, várias escolas já não têm mais isso do mês da consciência negra, porque são escolas que corretamente trabalham a ERER o ano inteiro, né? Mas tem escolas que, mesmo trabalhando o ano inteiro, gostam de fazer uma atividade alusiva a esse período. Independente de que se for trabalhar todas vou trabalhar as minorias étnicas, as minorias sociais ali, os indígenas, os negros, né? Tu pode trabalhar, mas é lembrar o seguinte: quando a legislação foi criada, ela não foi criada para se trabalhar a escravidão do negro, nem o massacre indígena. Isso sempre foi falado nas escolas. Mas ela foi criada para trabalhar o legado, a produção, os aspectos positivos, né? O que os negros, os indígenas contribuíram para a sociedade? Né? Qual é a parte, pense a quantidade de coisas, aqui falando de trânsito, o semáforo é algo que o GPS também, são coisas que foram criadas por pessoas negras e que isso foi invisibilizado, isso não aparece, a gente não, essa autoria não está ali. Então, é trabalhar nesse sentido, né? Então, vocês podem ali criar atividades para trabalhar a cultura negra, digamos se fosse um projeto Consciência Negra. Então, a cultura negra, né, o legado, a produção, trabalhar ali personalidades, pessoas, né? Tem uma atividade que já foi feita, por exemplo, de em cada componente curricular citar uma pessoa negra de grande relevância, né, para aquele componente curricular, tá? Uma pessoa indígena, tá, que está criando algo, que está fazendo algo, que está com destaque na literatura, na ciência, na política, por exemplo, tá? E daí, assim, ó, vocês podem se inspirar, né? Onde eu vou tirar ideias para fazer isso? Eu estou cansado dessa altura do campeonato, né? Então, ó, nós temos
lá no canal do YouTube, né? Formação de Professores SME, Prefeitura de Canoas. Se botar no YouTube, Formação de Professores Canoas, já vai ver o nosso canal do YouTube. Tem uma playlist, tá? Que é a ERER Educação para as Relações Étnico-Raciais. Entrou na página, clicou em playlist, que tem lá a playlist da ERER. E tem, ó, como mostra aqui essa imagem, uma série de vídeos, né, sobre a ERER. Tanto vídeos ali como, ó, os dois ali de baixo, que falam sobre a lei de cotas, fala sobre o letramento racial, então, assim, algumas situações mais de capacitação, de formação, né? Outras são formações de relatos de experiências, né? Então, formações com práticas, né? Com ideias que vocês podem acabar se inspirando e fazer em sala de aula, tá? Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha, tá, nesses vídeos, tá? A última, por exemplo, da ERER, que foi lançada em setembro, traz para nós ali várias ideias para trabalhar a questão indígena, tá? Através do livro Coisa de Índio, do Daniel Munduruku, que temos aqui na Escola de Formação para emprestar. E daí, pessoal, lembrar que quem for fazer essas atividades na ERER, faça registros, né, fotográfico, registro, tem escolas que acabam fazendo, pegando as fotos e fazendo um videozinho e mandam vídeo, tem escolas que fazem uma apresentação de Canva ou de PowerPoint e manda essa apresentação para nós, né, ali em formato PDF, com imagens, com escritas das atividades, não é algo gigantesco, não precisa fazer um projeto com objetivo, não precisa nada disso, mas é o registro, né? Nós temos uma resolução do Conselho Municipal, a resolução 8 de 2009, que fala que todas as escolas municipais de Canoas precisam fazer anualmente um registro das suas atividades de ERER, tá? Feitas naquele ano letivo. Então, às vezes, não precisa ser uma aula show, assim, uma coisa gigantesca, um grande projeto, mas sim aquilo que a legislação diz, que é trabalhar anualmente. Então, daqui do meu assunto, do meu conteúdo, do meu componente curricular, eu consigo falar ali sobre as questões indígenas, afro-brasileiras, por exemplo. E daí, após vocês enviarem esses registros, as escolas que enviarem, elas ganham um certificado, que é o certificado de educação antirracista. Eu estou aqui mostrando os nomes das escolas que já receberam, para vocês verem assim, a tua escola está fazendo parte disso? Tá? Ela tem esse registro. Nós temos 17 EMEFs que nunca receberam, né? E nós já fizemos a edição de 2022, 23, 24 e 25. Nós estamos indo para a 5ª edição e tem escola que nunca recebeu, tá? Quando se faz essa devolutiva, a gente faz a devolutiva na primeira semana de dezembro. Então, na primeira semana de dezembro, vocês precisam enviar que tipo de atividades, quais foram as atividades que vocês fizeram sobre as questões da ERER, né? Então, cigana, negra, quilombola, africana, indígena. Então, nós temos aqui, ó, temos as escolas. Eu vou ler os nomes para vocês perceberem aí se as escolas de vocês estão. Barão de Mauá, Davi Canabarro, Jacob, Thiago Virte receberam apenas em 2023. Receberam 2 vezes, em 2022 e 2023, a Odete Freitas, a Rio de Janeiro. Em 2023 e 2024, receberam 2 vezes, as EMEIs, Mãe Augusta, Pingo de Gente e Ulisses Filho. A MF Santos Dumont também recebeu 2023 e 2024. 2 vezes também receberam, então, 2022 e 2024. A Pernambuco e a Castelo Branco. Receberam em 2022 apenas a EMEI Carinha de Anjo e a Escola Ministro Ludwig. Recebeu só em 2023 as MFs Arthur Nhoques, Arthur Vargas, Assis Brasil, Duque de Caxias e Gonçalves Dias. Recebeu apenas em 2023 a EMEI Pintando 7, a MF Rondônia, a MF Tancredo, a MF Teodoro Bogen, a Nelson e a MF Nelson Paim Terra. Receberam só em 2024 as EMEIs Julieta Balestro, Tia Lourdes, a EMEI Sica, a EMEI Vó Babali, a Avó Inezinha, a Avó Nelsa e a MF Farroupilha. E agora aqui eu vou mostrar para vocês as campeãs, né? As que receberam, na verdade, nós estamos indo para a nossa 4ª edição, né? A de 2025 só recebe no ano que vem. A de 2025 vocês vão enviar em dezembro e daí recebe no ano que vem. Então, as que receberam
em 2022, 2023 e 2024. São as escolas que sempre receberam, né? E que, então, tem aí 3 certificados lá na entrada da sua escola para todas as famílias verem que é uma escola que tem uma educação antirracista, né? São as EMEIs, Pé de Moleque e Caramelada, as EMERFs, Dr. Rui Cirne Lima, João Paulo I, as EMERFs, Carlos Drummond de Andrade, Prefeito Edgar Fontoura, Governador Leonel Brizola, Irmão Pedro, Erna Virte, são as escolas que receberam, então, todos os anos, tá? Então, fica aqui, eu não vou nem dizer convite, pessoal, porque vocês precisam fazer legalmente, né? E não só legalmente, mas também pela questão da justiça social, né? A gente trabalha aí como servidores públicos, né? A gente trabalha, então, para todos, né? Não para uma maioria, para uma parte, né? A gente trabalha para todos os nossos estudantes, né? Qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos aqui na Escola de Formação, né, para dar qualquer auxílio aí com a questão da ERER. Rodrigo, é final do ano e eu quero fazer algumas coisas diferentes, quero fazer algo mais prático. Então tá, quem sabe então, trabalhando no ensino religioso, dá para trabalhar com jogos cooperativos, né? E nós temos uma formação só sobre jogos cooperativos, uma formação do ano passado, com várias dicas de atividades, e daí, de acordo com o perfil, cada professor tem um perfil, né? Então, essa aqui eu gosto mais, essa aqui eu acho que não é muito, eu não me vejo fazendo com os estudantes. Então, olha só, tem uma formação que se chama Para Além dos Cadernos, porque ela foi feita naquele contexto dos cadernos de estudos orientados, né? Possibilidades para a sala de aula, atividades interativas e ensino religioso. É o 29º Café da Janela, tem lá, vocês podem acessar pelo site da Escola de Formação, ou vocês podem ir no canal do YouTube, clicar na playlist Ensino Religioso, tem lá, 29º Café da Janela. Ou digita isso no YouTube, né, a gente que vai ver. Então, é uma formação de agosto de 2024, tá? Aqui, essa formação, então, tem vários tipos de jogos. Então, assim, além dos jogos ali, tem uma explicação sobre os tipos de jogos cooperativos, tá? Então, é uma formação que vale a pena vocês fazerem ali, acompanharem, se inspirarem e escolherem algumas atividades. E daí vocês podem pensar, né, pessoal? Assim como lá no trânsito, a cada atividade ali, eu usei o termo sequência didática. Então, hoje vai ser feito isso, depois aquilo. Eu quero fazer a dramatização. Vai ter um período que eles vão se organizar, pensar na ideia. Então, isso aí já é algo que vocês têm que fazer um registro avaliativo. Participou? Fez? Não fez? Daí o próximo, eles vão ter um período de ensaio. Ensaiaram ou ficaram parados? Ensaiaram. Já é um registro avaliativo. Daí no próximo eles vão apresentar para um grande grupo ali, para a turma. Já é outro registro avaliativo. E assim vocês vão fazendo os registros avaliativos, né, processualmente, né, que é o correto a ser feito, né, não só pedir e lá no final apresentou e deu uma nota, né. Depois aqui, da consciência negra, a mesma coisa, as atividades que foram sendo elaboradas, tá? Então, vai acompanhando e vai fazendo esses registros. Aqui vai ser uma atividade prática. Eles participaram? Ok, faz esse registro. Teve ali depois um momento de conversa sobre essa atividade cooperativa? Fizeram uma fala ali, participou? Faz um registro avaliativo. Tá? E daí, convido também, assim, vocês a irem lá no canal do YouTube, né, Formação de Professores. Se vocês colocarem só a Formação de Professores Canoas, já vai vir. Mas daí clicarem na playlist, cliquem na palavra playlist e cliquem na palavra ensino religioso ali, nas palavras ensino religioso, que vão vir todos os vídeos, que nem estão aqui na imagem, está aqui na imagem, né? E vocês conseguem, então, ter ali um monte de vídeos que tem ideias, né, para vocês trabalharem, né, com alguma temática que seja de interesse de vocês, tá? E daí, pensando, então, no planejamento docente e na avaliação, né, nessa finaleira. Acho que algo que vocês podem pensar é mobilizar os estudantes a participarem ativamente. Tá? Então, assim, eles têm muitas aulas teóricas, muitas aulas sentadas. O ensino religioso pode ser aquela hora que eles vão levantar. Por exemplo, eu já narrei para vocês que, às vezes, eu dava uma atividade, por exemplo, trabalhando autoconhecimento, trabalhando... em novembro tem lá, algumas escolas fazem atividade do Dia de Ação de Graças, então fazem um trabalho sobre gratidão, eles vão escrever, eles vão refletir, e às vezes eles se emocionavam, às vezes tocava muito eles, então eu deixava, dizia, vocês podem ir para uma parte da escola, escrever sobre isso, fazer tal tarefa, tal horário tem que voltar, né?
E isso, assim, além de trabalhar uma autonomia, uma responsabilidade, a disciplina, que tu está fora da sala de aula, mas tu ainda vai ter que se comportar, vai ter que ter uma boa postura, respeitar as normas de convivência da escola, era um momento assim, que eles se sentiam mais livres para se expressarem, né? Lembrar que a avaliação não é sinônimo de papel, então pode ser por apresentação, por um vídeo, por uma fala, tá? É a atividade, é uma tarefa que tu vai dar. Essa tarefa não precisa ser apenas escrita. E isso é algo que vários professores acabam fazendo. Eu preciso dar um texto e respondo, eu preciso dar um texto e respondo, eu preciso dar uma cruzadinha. Não, e daí leva uma montoeira de papel e diz, eu odeio o ensino religioso porque eu tenho muito trabalho. E, na verdade, não precisa disso. Tá? Pode ser uma disciplina onde os estudantes vão ter mais voz e vez. Tá? Lembre-se da aprendizagem, da abordagem interdisciplinar. Então, pode ser algo assim, eu estou trabalhando, por exemplo, consciência negra, e eu quero fazer então, um trabalho, vou convidar os meus colegas. Tá? Eu vou trabalhar, por exemplo, o trânsito. Tá? Eu quero fazer uma atividade prática, eu vou chamar um colega de educação física, ou eles vão fazer um cartaz, vou chamar português, arte, enfim, dá para ser um trabalho interdisciplinar. Tá? Depois, considerar o seu tempo de execução, correção e devolutiva. Isso também faz parte do planejamento docente. Quando a gente fala do planejamento, não é só pensar o que tu vai lá utilizar em sala de aula, mas pensar assim, ó, tu vai ter condições de corrigir tudo aquilo? Tu vai ter condições de acompanhar, de registrar. Então, isso também faz parte, tá? Então, uma situação que é bastante comum é, o professor está naquela correria, muita coisa, daí ele vai lá e faz um monte de questões. O que é não sei o que lá, explica não sei o que lá, comente não sei o que, liste não sei o que lá. Depois, ele recebe tudo dissertativo, e ele não tem condição. E ele corrige, aquilo não acaba mais. Então tá, eu quero que eles... Eu vou trabalhar aqui com uma notícia sobre violência no trânsito, ali sobre os acidentes, sobre conscientização. Essa notícia é ótima, eu quero... só que eles são muito agitados, são lá uma turma que não dá, está no final do ano naquele ritmo de já ganhei, então eu preciso de uma atividade que eles vão ficar mais concentrados, mais focados. Se eu fizer algo falado, assim, vai se dispersar, vou perder aquele período. Ok? Tem N realidades, né? Então, assim... Pega essa notícia e cria atividades objetivas, então, tá? Se tu pretende levar para casa para corrigir. Porque assim, ó, tu vai perder um tempo criando essas atividades objetivas, mas depois, na hora que tu receber aquele montante de material, tu vai conseguir dar conta de corrigir, tá? Então, assim, não é perder tempo criando questões objetivas, é investir no tempo, no teu tempo. Pense que, assim como os estudantes estão cansados, tu também está cansado. Tá, e o planejamento não é só a atividade, é planejar a sua vida profissional também, as suas condições. Até porque vários professores, na verdade, todos os professores de ensino religioso não são professores deste componente, né? Eles têm outros componentes, né? Um professor de ciências que complementa com o ensino religioso, um de história que complementa com o ensino religioso, então tu tem outras demandas também. Outra questão aqui, o planejamento docente, né? Vamos lembrar da abordagem dialógica, então os estudantes podem falar, eu sempre gosto de trazer o relato aquele dos professores que deram um projeto de vida em 2022, que eles diziam que eles eram, por exemplo, eu sou professor de português e dou aula há anos nessa escola, daí em 2022 peguei algumas turmas de projeto de vida e comecei a fazer umas atividades práticas e os estudantes falavam, eu não sabia que eu podia falar. Então, dá para ser esse momento de escuta ativa, que os estudantes vão falar, né? Eu vou trabalhar, então, a direção de graças, e daí eu vou fazer um projeto de gratidão, e eles vão fazer escritas de gratidão aos professores, ao pessoal da limpeza, ao pessoal da cozinha, à equipe diretiva. Vai ter um mural da gratidão, onde os estudantes lá do 9º ano, por exemplo, vão escrever uma mensagem dentro de um coração lá, e um post-it em formato de coração, por exemplo, e um agradecimento à família por tudo que eles fizeram nesses anos aí de estudo de ensino fundamental. A gente vai montar um painel com esses post-its. Enfim, é um momento que eles podem falar, que eles podem escrever, que pode ser algo diferente. Tá? E daí pensar, mas
e o estudante que não faz nada, porque a gente sempre tem, por mais interessante que seja a atividade, eu lembro que quando eu tinha turma de ensino religioso, às vezes eu dava alguma atividade no caderno ou na folha e ficava para apresentar na próxima aula, porque era um período, às vezes não dava tempo, esse próxima aula já não existia mais, porque ele anotou em qualquer parte, se era uma folha, a folha não existe mais, então tinha estudante que ficava em recuperação, mas ele tinha feito isso que não tinha mostrado, né? Então, não dá para a gente só fazer uma coisinha assim, pega essa folhinha, faz, vai valer 100 e recupera tudo, né? Porque daí é aquilo, né? Como vai ficar depois isso, né? Eu posso não fazer nada, porque depois no final do trimestre eu faço uma folhinha e compensa tudo. Daí a gente tem aquele estudante indisciplinado, né? Porque ele sabe que eu não preciso fazer nada, eu posso ficar período ali todo sem fazer nada, porque depois eu vou receber uma folhinha super simples, super fácil e eu vou tirar 100. Então, assim, aproveite, pense nas aprendizagens, nos assuntos que tu explorou em aula. Eu fiz uma atividade sobre empatia, eu fiz uma sobre autoconhecimento, eu fiz uma sobre depressão, enfim, trabalhei algumas temáticas. Essas temáticas, vai lá, invista no tempo. Eles vão ter que ler, vai ser uma notícia, vai ser um artigo, vai ser um texto, eles vão ler aquilo ali, e a partir dessa leitura, eles vão fazer atividades, tá? Vão ter atividades que pode ser tudo de marcar, mas eles vão ter que ler no texto para saber onde vão ter que marcar, tá? Então, invista numa recuperação que o estudante vai ter que pensar, né? Pode ser questões ali a partir de um texto, a partir de uma notícia, a partir de um vídeo, a partir de uma reflexão de uma música, reflexão de uma obra, de uma poesia, enfim. E daí, pessoal, eu convido vocês para a formação de novembro do próximo mês, que ela vai ser assíncrona também, só que ela vai ser assim, no dia 11 de novembro, até então está previsto para essa data, acredito que vai ser bem a semana da Semana de Arte, Literatura e Pesquisa, né? Estamos na nossa 4ª edição, né? Como estamos em 2022, aqui na Escola de Formação. Então, arte, porque sempre tem trabalhos artísticos feitos pela rede, né? Então, tem sempre exposição das obras de arte aí dos nossos estudantes, né, que são criativos, assim como os professores e professoras, né, que propuseram tais atividades, que criaram, que idealizaram aquilo com carinho para os seus estudantes. Cada semana de arte tem uma temática. A temática deste ano é o amor e os amores dentro e fora de nós. Então, a partir dessa temática, as atividades, principalmente de escrita, de desenho, né, as produções feitas e que casam com essas atividades, estão sendo encaminhadas aqui para a Escola de Formação. Então, nós temos o Discutindo Suas Ideias, que são escritas, poesias, textos, enfim, feitos, criados ali pelos estudantes da rede, a partir dessa temática, principalmente nas aulas de língua portuguesa. Então, já foram encaminhadas, já viraram um livro, e na semana, agora em novembro, a Semana de Arte, Literatura e Pesquisa, será o momento em que os estudantes que criaram, que tiveram seus textos publicados, eles vêm aqui na Escola de Formação, tem um dia de autógrafos, né, eles recebem o seu livro publicado, aí esses nossos escritores, né? É um dia bastante especial para os estudantes, né? É também interessante você acompanhar e ver quem é o estudante da tua escola que é um desses escritores aí, né, que fez aí essa partilha com a rede. Então, esse é o Discutindo Suas Ideias. Tem uma escola pesquisadora, que são professores, né? A gente tem aí em torno, acho que, de 50 pesquisas, mais de 50 pesquisas, que foram enviadas este ano, tá? Então, o que acontece? É uma partilha de pesquisas feitas pelos professores. Pode ser uma pesquisa feita pelo professor sozinho, a partir de algo que ele fez ali, uma atividade com os estudantes, pode ser uma pesquisa de uma temática que ele acaba observando no seu contexto escolar, pode ser algo feito com os estudantes também. Na educação infantil, por exemplo, tem bastante pesquisa que com os estudantes, né, nos anos finais, também tem pesquisas com os estudantes, e daí tem essa partilha, tá, que é o projeto, então, Escola Pesquisadora. Depois nós temos aqui, eu deixo como sugestão, para quem quiser também trabalhar essa temática, né, eu quero trabalhar, então, essa temática com os estudantes, tem a formação do mês passado de ensino religioso, que é Tudo sobre o Amor, que foi feita por mim e pela Victoria Machado, que é da inclusão, né,
da diretoria de inclusão aqui da SME. Então, tá lá no canal do YouTube, vocês também podem assistir essa formação, tem bastante ideia lá sobre como trabalhar essa temática, né? Então, no próximo mês, a nossa formação, ela vai ser uma formação disponibilizada pela Escola de Formação, aos professores de ensino religioso, a língua inglesa, a arte, então, sobre, então, aqui vai ser a abertura dessa Semana de Arte. Então, eu convido vocês todos a participarem, e daí vai valer, então, ali a presença para ensino religioso no próximo mês. Deixo aqui, então, pessoal, o link de presença, tá? Tem aqui também o QR Code, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Para quem quiser, então, fazer digitando, né? Tem aqui, ó, bit.ly/ENS 2025. Vou soletrar, caso tenha alguma pessoa aí com uma necessidade, né, uma deficiência visual, por exemplo. Então, nós temos aqui, ó, o link é bit.ly/ENS 2025. bit.ly/ENS 2025. Então, até o próximo mês e que todos tenhamos aí um bom final de ano. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Tchau, tchau.